Por ser hoje dia 1º de maio, né, um dia onde a gente geralmente comemora o Dia do Trabalho, eu achei que seria oportuno para a nossa conversa da noite trazer o assunto do trabalho. Mas não um trabalho comum, que todos nós sabemos que é necessário para o crescimento, para o crescimento da nossa comunidade, da sociedade, esse trabalho que enriquece a sociedade, faz o homem utilizar a sua inteligência, mas o trabalho dentro da seara do Cristo. Esse trabalho que faz com que nós cresçamos espiritualmente. Esse trabalho... Acho que o microfone não estava querendo trabalhar, né? Então, esse trabalho que nos enriquece como seres humanos e como seres imortais, espíritos imortais que somos e que evoluímos a cada atitude. A gente começa daquilo que é possível ser feito. Mesmo assim, eu adorei, por exemplo, que vocês chegaram mais perto. Olha que coisa providencial que foi, né? O microfone. Aquecer, chegar mais próximo, né? Então a gente vai pensar um pouquinho sobre esse trabalho. Segundo o Livro dos Espíritos, trabalho é toda tarefa útil. Ou seja, nem todo trabalho na Terra, segundo a espiritualidade, é um trabalho remunerado ou é um trabalho reconhecido. Vocês querem um trabalho mais desconhecido e pouco valorizado do que o trabalho da dona de casa? Dá para a gente levar a vida sem ele? Dá para a gente viver numa casa sem alimento, sem o mínimo de limpeza, sem roupas, né, que sejam lavadas, sejam disponibilizadas para o nosso dia a dia? É o mínimo, é o básico necessário. Seja ele feito pela pessoa que mora ali ou por uma pessoa profissional, é um trabalho indispensável e muito pouco valorizado. Mas não são só os trabalhos profissionais que a gente vai focar. A gente vai pensar exatamente... Hoje eu estou apanhando aqui. Qual é o botãozinho que aperta? A gente vai pensar no trabalho pessoa, o trabalho de espírito. Esse trabalho que a gente realiza em qualquer lugar, em qualquer momento, com qualquer pessoa. Dentro da família, na fila do ônibus, na fila do banco, na rua, no comércio, como falou nosso amigo. Dentro da doutrina espírita, já a gente segue muito isso, né, da Bíblia. Segundo Tiago, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso é uma coisa muito forte na nossa doutrina, a importância que a gente dá ao trabalho e à atitude. A atitude de fé, realizando um movimento de modificação interna, de reforma íntima. A atitude de fé na ação da caridade. A atitude de fé na ação da paciência com aqueles que nos irritam, com os nossos inimigos, com as pessoas que nos atormentam. Então, a fé, ela nos dá a força, mas nós precisamos atuar, trabalhar, agir, transformando essa fé junto com as obras, para que nós possamos realmente realizar a mudança em nós. Né? Nós não acreditamos que nós seremos mudados, mas que nós mudemos usando a fé e o trabalho. E Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele fala assim: imagine só um mundo repleto de criaturas que ficassem apenas em perene adoração aos céus. É como se a gente tivesse um devedor, um credor, a gente tivesse dívidas, e a gente quisesse pagar as nossas dívidas só adulando o credor. Quando o banco nos cobra alguma coisa, se a gente for lá
e fizer muitos agrados ao banco, ele vai perdoar as nossas dívidas? Não. Deus também não. O que Deus quer é que a gente use os nossos instrumentos, os nossos recursos, para trabalhar e criarmos em nós as virtudes que Ele nos colocou em potencial, em semente. Desenvolver em nós o amor, desenvolver em nós a paciência. Como? Agindo com amor, agindo com paciência. O conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. Como eu posso amar o meu semelhante e não fazer nada por ele? Como eu demonstro amor? Carinho, abraço, aperto de mão? Muito bom. É um começo, mas não é tudo. E se amar ao próximo é realmente fazer como Jesus disse. Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. O que eu quero para mim do outro? Respeito, consideração, oportunidades, valorização. Então é isso que eu tenho que fazer pelo outro. Mas e se eu estou passando fome? Eu não quero respeito, eu quero um prato de comida. Então, eu devo também buscar assistência material dentro das minhas possibilidades. E se a pessoa não precisa de um prato de comida, ela só precisa ser ouvida. Então, aquela pessoa tem uma outra necessidade. Se eu posso atender e escutar ela por alguns momentos, é isso que eu vou fazer. Dentro das minhas possibilidades. É por isso que a fé e as obras se completam no sistema das nossas relações com a vida superior. Se eu pensar nas obras, então vou trabalhar direto, vou fazer sopa, vou lavar o chão, vou vir fazer faxina, vou ajudar lá na frente na distribuição de mensagem. Por quê? Vou trabalhar muito. E realmente, tem gente que faz uma ficha de serviço extensa. Mas aí o dia que acontece alguma coisa, uma doença grave, um problema na família, o que acontece? A pessoa fala assim, mas como foi que Deus deixou isso acontecer comigo, que sou um trabalhador tão frequente? A gente faz essa pergunta? A gente acha que porque a gente trabalha, então a gente está isento das provas que nos fazem crescer? Porque o sofrimento na Terra tem uma função. A função da dor, das experiências difíceis, dos desafios, é fazer a gente crescer. Como uma criança que está lá no primeiro ano, no segundo ano. Tem prova, tem que estudar, tem tarefa. Por quê? Vai crescer. Nós, nesse mundo, estamos crescendo. Se a gente não tiver desafios, a gente não sai do lugar. Então, quando vem um problema, a gente acha que a gente vai estar livre dos problemas porque a gente está trabalhando. Mas é o contrário. Se a gente está trabalhando, a gente tem o respaldo, a ajuda do plano espiritual que vai nos auxiliar a passar pelos problemas, a mostrar que nós já temos capacidade para enfrentar esses desafios, para crescer. E por isso que a fé é importante. Tinha uma flechinha. Mas não só a fé. Porque a fé, sem atividade, se eu só ficar orando, pedindo, eu sei que a espiritualidade está fazendo a parte dela, mas e a minha parte? Eu tenho que realizar a minha parte. Os amigos espirituais são emissários, mensageiros de Jesus, mensageiros de Deus, eles estão sempre nos auxiliando
Só que nós precisamos fazer a nossa parte, porque eles agem na terra através de nós. Nós precisamos, então, nos colocar em posição de agir, para que eles nos deem intuição, inspiração, nos auxiliem com as nossas ações para que nós façamos a coisa certa. Porque eles não agem diretamente no plano material, eles estão no plano espiritual. Eles precisam de todos nós. É assim que nós atuamos numa cadeia. Eu ajudo uma pessoa a arranjar emprego, ela ajuda uma outra pessoa que está doente fazendo uma visita, que ajuda a outra pessoa que precisa de um conselho, que ajuda a outra, que ajuda a outra, que ajuda a outra. E assim nós recebemos o auxílio de Deus através das pessoas. E auxiliamos e somos servidores de Deus, auxiliando as pessoas, que são o nosso próximo. Então é importante a gente buscar um equilíbrio entre a fé e as obras. Agir sempre usando o nosso conhecimento, o nosso entendimento e a confiança de que Deus já nos deu o necessário para agir conforme surgem as oportunidades. Ou vocês acham que Deus nos dá uma cruz maior do que nós podemos carregar? Não, não dá. Se aquele desafio surgiu para a gente, é porque Ele sabe que Ele pode contar conosco para aquela ação no mundo. Nós já temos fé suficiente, conhecimento suficiente para agir dentro das nossas possibilidades. E o que a gente não consegue fazer? O que a gente não consegue fazer ainda não. Vamos fazer o que nós conseguimos fazer. É só isso que Ele espera de nós. Só o que nós conseguimos. Quando Jesus fala com seus discípulos, ele usa uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala assim: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajuda, não ajunta, espalha. Ele está falando para os discípulos, os próximos, aqueles que já têm conhecimento do Evangelho. Ou seja, aquele que sabe as lições do Evangelho e não pratica, é como o homem que construiu sua casa na areia e veio o vento, levou tudo. Ou seja, se a gente tem o conhecimento, mas não age, não usa a fé, não usa o conhecimento, a gente está desperdiçando esse conhecimento. E numa outra passagem, Emmanuel discorre sobre esse assunto, né? O que Jesus quis dizer naquela frase? Ele quis dizer que não está agindo junto com Jesus aquele que fica em cima do muro. Quem fica neutro. Quem fica indiferente à obra de Jesus. Porque quando você não sabe nada, você ainda pode alegar ignorância. Mas quando você já tem algum conhecimento das consequências dos nossos atos, da doutrina espírita, ou da doutrina cristã, qualquer que seja a religião, depois que a gente já entrou em contato com os ensinamentos de Jesus, não dá mais para a gente falar assim: ah, eu não sabia. Segundo vários autores dentro da literatura espírita, e já desde aquela época na Bíblia, os tempos são chegados. Que tempos são esses? Tempos de grande transformação, de grande modificação. São momentos marcados por Deus em que grandes acontecimentos vão acontecer para promover a regeneração da humanidade.
Será que nós vamos passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração por mágica? Milagre? Um fenômeno mediúnico? Nada disso. Isso vai acontecer passo a passo. E precisa das nossas obras para que isso aconteça. Da nossa mudança de pensamento, mudança de sentimento e principalmente da nossa atuação no mundo. Aonde? Começando pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros de atividade, por aqueles que estão próximos de nós. Ah, Priscila, mas eu acho que eu sei muito pouco. Vocês sentem isso? Vocês sabem muito pouco? Às vezes eu estudo, falo assim, quanto mais eu estudo, tinha um filósofo, acho que era Sócrates. Quanto mais eu sei, mais sei que nada sei. Gente, isso é verdade. Mas a gente tem que fazer o que a gente sabe com aquilo que a gente sabe. Eu já sei dar o ombro para alguém que está chorando? Já, né? Já sei. Eu já sei brincar com uma criança? É bom brincar? Você gosta que quando brincam com você? Eu adoro. Adoro brincar. Adoro quando brincam comigo também. Será que através de um momento de lazer com a família, a gente está passando valores importantes de cuidado, de atenção, de importância para os nossos filhos? Com certeza, a gente já sabe fazer isso, gente. A gente não precisa ser grandes trabalhadores. Na parábola dos trabalhadores da última hora, Jesus conta uma história mais ou menos assim. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Ele foi na primeira hora do dia. E aqueles que estavam ali, ele chamou para irem trabalhar. E combinou com eles de dar 1 denário pelo dia trabalhado. E saiu mais tarde, encontrou outros trabalhadores, chamou eles para trabalhar também, na terceira hora. E saiu depois, na sexta hora, e chamou os outros para trabalhar. E na nona hora ainda chamou outros para trabalhar. Até que chegou o final do dia. E no final do dia, ele resolveu pagar todo mundo que tinha trabalhado a mesma coisa. E começou a pagar primeiro que chegaram por último, ou seja, aqueles que trabalharam menos. Até que chegou naqueles que tinham começado a trabalhar desde manhã. Aqueles que tinham começado a trabalhar desde manhã acharam que porque tinham trabalhado desde cedo, eles iam ganhar mais. Mas o dono da vinha deu a mesma coisa para todo mundo. E aí, eles reclamaram. E o dono da vinha disse assim, mas e se me apraz pagar o mesmo tanto para os outros? Por que você está incomodado? Eu não estou te pagando aquilo que nós combinamos, o convencionado, que foi 1 denário? Se o meu olho é bom, por que o seu é mau? Então é assim que serão pagos a todos iguais. E os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E eu nunca entendi essa parábola muito bem, até que eu li 2 livros. Um que fala sobre as parábolas de Jesus e outro que fala sobre os Atos dos Apóstolos. E nesse livro do Caibar Schutter, sobre a parábola de Jesus, ele explica que às vezes ele está ali fazendo de conta que trabalha. A gente chega cedo, mas enrola o dia inteiro. E aquele outro que queria muito trabalhar, mas não conseguia. Vocês já passaram por alguma oportunidade na vida que vocês queriam trabalho, queriam emprego, mas não tinha? Nem sempre todo mundo passa por isso, mas eu passei uma fase assim na minha vida que procurava, nada de encontrar serviço, de encontrar emprego. Aí o dia que você encontra uma oportunidade,
Você quer mostrar serviço. Você quer mostrar que você é competente, que você faz aquilo bem. Que é para o senhor da vinha gostar do seu serviço. Nós espíritas somos os trabalhadores da última hora chegando na vinha do Senhor. Nós temos pouco tempo para mostrar serviço. Esse mostrar serviço não é para mostrar para Deus, mas para realizar por nós mesmos o nosso crescimento espiritual, que é tanto necessário para nós. Nós precisamos aproveitar a oportunidade das nossas encarnações e tirar o máximo de proveito dela. Nós temos escutado de muitos espíritas que chegam do lado de lá e mandam comunicações dizendo que o que eles mais sentem é que eles poderiam ter realizado muito mais do que eles fizeram. Muito mais. Geralmente quem fala isso e quem vem trazer essas mensagens são pessoas ativas dentro do movimento espírita. Mas elas ainda sentem que elas poderiam ter realizado mais. Então nós não devemos desperdiçar a oportunidade dessa reencarnação e dessa doutrina que ajuda tanto a gente a trabalhar. Porque a gente fica achando assim, eu vou ter outras reencarnações. Como se fosse uma competição. Aquela coisa, da gente não querer que Deus pague igual para todos os trabalhadores. A gente às vezes fica achando que a gente é muito melhor do que os outros trabalhadores ou do que as outras pessoas. Gente, nós estamos todos no mesmo planeta. Tem muito pouca variação de um para o outro. Todos nós estamos resgatando débitos. A gente não deve agir como o tal do coelho na história do coelho e a tartaruga. O que aconteceu ali? Todo mundo conhece a história. Você conhece? Conhece? Cadê a outra lá? Tem mais criança aqui. Essa história é bem legal. Você conhece essa história? Ela conhece? Então ela vai me ajudar. Na história do coelho e da tartaruga, o coelho se achava muito esperto. Muito esperto. Ele achava que com aquilo que ele sabia, com a capacidade dele, ele ia chegar na frente da tartaruga. De fato, ele era mesmo. Ele tinha capacidade, conhecimento, tinha todas as possibilidades para crescer, para aprender, para ter sucesso. Mas ele fez uma coisa, pisou na bola. O que ele fez? Ele parou. Ele parou de trabalhar. A habilidade dele continuava, mas ele achou que podia deixar para depois. Outra reencarnação. Vamos deixar para depois. Vou descansar um pouco, tirar uma soneca. E a tartaruga, que tinha muito menos conhecimento, muito menos capacidade, quase não conseguia andar, era lá lentinha, foi perseverante nas suas atitudes, nas suas ações, usou a fé que ela tinha em si mesma, em Deus, e trabalhou, caminhando sempre, sempre, sempre. Enquanto o outro dormia, ela chegou ao fim do caminho dela. Nós, muitas vezes, estamos nos comportando como o tal do coelho. A gente tem muita capacidade, muita habilidade, mas a gente está deixando as oportunidades para depois. Quando, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o quanto nós devemos trabalhar, os Espíritos respondem, no limite das suas forças. Qual é o limite das nossas forças? Será que nós temos trabalhado no limite das nossas forças? Será que a gente não poderia fazer uma visita a mais para alguém doente por semana?
Será que a gente não poderia talvez dar um telefonema a mais e conversar com aquele parente distante, aquela pessoa pouco agradável, mas que está sozinha? 10 minutos no telefone. Quantas pequenas coisas a mais a gente não poderia encaixar no limite das nossas forças e nós estamos deixando para trás, né? Tem uma frase que eu gosto muito. Pedro é uma personagem do Evangelho que eu tenho muita afinidade com ele, assim. Eu imagino que se Pedro não fosse judeu, ele seria italiano, porque ele era um discípulo assim, agitado. Passou a faca na orelha do soldado que foi prender Jesus e queria lavar os pés de Jesus e se contradisse, falou uma coisa, depois negou, depois pediu desculpa. E uma vez, Jesus disse a Pedro: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus sempre falava de uma forma alegórica. E o que ele estava falando para Pedro aqui é o seguinte: existem momentos na vida da gente que a gente tem a faca e o queijo na mão. A gente tem todas as possibilidades, as oportunidades de agir conforme a gente quer. Principalmente quando a gente é jovem, tem mais energia, a gente pode realizar as coisas. Chegam momentos onde a gente tem que exercitar a humildade e que a gente não pode mais realizar tudo quanto a gente gostaria. Nesses momentos, a gente tem que ter uma bagagem, né, das coisas que nós já realizamos e evoluir de outra maneira, através do exercício da paciência, da humildade, porque nem sempre nós podemos realizar exatamente o que nós queremos. Quando que é tempo de trabalhar para a nossa edificação moral? Quando? Quando? Quando é tempo? Qualquer hora. Às vezes a gente acha que é jovem demais para pensar em Deus. Ah, eu sou muito novo. Não é novo não, viu? Ó, tá na hora já. Pode começar. Viu? Você também. Pode começar a pensar em Deus já. Às vezes a gente acha que tem novidade demais na nossa vida para pensar em Deus. Tanta coisa acontecendo. Às vezes a gente acha que a gente está ocupado demais para pensar em Deus. Primeiro eu tenho que trabalhar, primeiro eu tenho que ter minha profissão, primeiro eu tenho que ter segurança, primeiro. Às vezes a gente está feliz demais para pensar em Deus. Às vezes a gente tem dificuldades e acha que por isso não dá para pensar em Deus. Nós estamos concentrados no nosso próprio sofrimento. Às vezes estamos focados para pensar em Deus. Às vezes estressados demais para pensar em Deus. Às vezes cansados demais para pensar em Deus. E chega uma hora em que a gente vê que é tarde demais naquela reencarnação. Graças a Deus, nós podemos trabalhar mesmo no plano espiritual e nas próximas existências. Mas, em várias passagens do Evangelho, em várias partes da literatura, a gente tem notícias de que a cada oportunidade desperdiçada,
As novas vidas têm menos oportunidades. As condições em que nós nascemos, em que nós vivemos, são mais difíceis. Hoje nós vivemos num país que, com todos os problemas que nós sabemos que existem, nós temos liberdade de expressar a nossa fé, a nossa crença, nós temos liberdade de ir e vir. Nós temos um país que, por mais que haja diferenças entre as pessoas, não se compara com o que a gente vê em outros países, onde existem castas, diferença de pessoas em níveis sociais, aonde existe discriminação da mulher e do homem, aonde existe morte por discriminação religiosa. Então, nós temos muitas oportunidades. E nós não devemos desperdiçá-las. Que nós possamos realmente pensar no trabalho, na seara de Jesus, como uma semeadura para a nossa vida. A cada novo ato, a cada nova atitude que a gente tem, que a gente faz, a cada palavra de consolo que a gente dá para alguém que sofre, a cada palavra de ensino que a gente dá para uma criança ou para um jovem, a cada oração em benefício de alguém, nós estamos agindo e nós estamos crescendo. Se a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, vamos pensar sobre o que nós queremos realmente colher. Se nós não semearmos, nós não teremos que colher. Se nós semearmos aos poucos, a cada dia, nós teremos uma colheita abundante de amor, de caridade, de alegria, de esperança de novos dias, para que a gente realmente possa fazer acontecer esse mundo de regeneração que a gente tanto quer no nosso planeta. Uma boa noite.